No jantar de Natal, irmão sorri sombriamente e manda comer no carro, chocando a família. A mesa bonita, coberta de toalhas vermelhas e verdes, iluminada por velas trêmulas, parecia um quadro de Natal, até que Ricardo, com seu olhar frio e um sorriso que não chegava a aquecer, lançou sua sentença. Camila, seu lugar é no carro. O ar parou. O choque reverberou como um grito silencioso entre os presentes. Camila, de 34 anos, sentiu o estômago revirar. As lembranças da infância vieram como uma tempestade, sempre em segundo plano, ofuscada, enquanto os elogios e as piadas caminhavam ao lado do irmão mais velho. Em cada Natal era a sombra de Ricardo, o prodígio, o favorito. Ele poderia tocar violão, enquanto ela era apenas a espectadora. E agora, naquela mesa decorada, o presente que trouxe estava na mala do carro, junto com a esperança de uma recepção calorosa. Mas a única coisa que aguardava era a frieza de um parente intolerante. Ela respirou fundo, o nó na garganta quase. Mas não era mais a menina tímida e insegura que se escondia atrás de um sofá. Com a ajuda da terapeuta doutora Fernanda, ela havia encontrado coragem para encarar seus demônios e estabelecer limites. Era hora de agir. Ricardo, você não pode me tratar assim, disse Camila, a voz tremendo, mas firme. A sala encheu-se de murmúrios e olhares nervosos. Os rostos da família, antes sorridentes, se tornaram máscaras de espanto e curiosidade. Camila nunca havia levantado a voz assim. Eu sempre fui tratada como se não tivesse importância. Chega, hoje vou falar. As palavras saíram como um desabafo ácido, revelando os jogos manipuladores que Ricardo sempre jogou. Os segredos, as trapaças e a preferência da família por ele, como se ela fosse uma mera interjeição e um conto que precisava ser reescrito. O clima ficou eletricamente tenso. O tempo parou. Bruna, sua irmã mais nova, e Juliana, a prima que sempre apoiou, trocaram olhares cúmplices. Elas sentiam a dor de Camila. Cada palavra era como um golpe nas velhas tradições, que mantinham a dinâmica ensanguentada pela exclusão. Alguns familiares, com expressões de reprovação, sussurraram entre si, mas Camila continuou, sua voz ganhando força a cada revelação. Hoje era seu dia. Não importava quanto desconforto isso causasse. Mas após sua explosão de verdades, o que viria a seguir? O silêncio que se seguiu parecia um grito ensurdecedor. Uma porta acabara de ser escancarada e lá dentro havia mais fragilidade do que poderiam imaginar. O olhar de reprovação de Ricardo pesava como chumbo, e a pergunta que pairava era angustiante. Até onde Camila estava disposta a ir para finalmente ser aceita? Ou seria a hora de se libertar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio continuava pesado na sala, como se cada palavra de Camila tivesse adicionado um tijolo à parede invisível que a isolava da família. Ricardo encarava-a com um olhar que misturava incredulidade e fúria. Os murmúrios eram um rugido distante, enquanto a tensão flutuava no ar como um cheiro de fumaça. Mas antes que Camila pudesse processar o que vinha a seguir, a porta da cozinha se abriu
com um estrondo. Todos se viraram e, de repente, uma figura conhecida, mas há muito esquecida, apareceu. A avó Clara, com seus cabelos brancos desgrenhados e olhos arregalados. A presença dela sempre foi um símbolo de força na família. Seu olhar. A voz dela ecoou, abalada. Um frio percorreu a espinha dos presentes. Eu não posso acreditar. Clareza a esta família, que sempre foi cega. Clara avançou, cada passo firme como um eco de antiguidades. Ela era uma tempestade, um furacão naquelas festividades que se tornaram tão superficiais. Camila está certa. Desde criança, você a tratou como se fosse menos importante. E eu não suportarei isso mais. Ela parou, respirou fundo, continuou. Mas há algo que você não sabe, Ricardo. Algo que eu não contei a ninguém. O murmúrio instantâneo da família foi quase ensurdecedor. Todos se viraram para a avó, mais intrigados do que nunca. Ricardo ficou pálido. O que você quer dizer, avó? A voz dele estava retumbante, mas havia um tremor que não disfarçava o medo. As palavras da avó estavam prestes a mudar tudo. Na noite em que sua mãe partiu, você fez uma escolha. Uma escolha que ninguém soube. Você estava no carro com ela. Você sabia do nosso segredo, mas decidiu manter isso em silêncio. Você e Camila são irmãs, Ricardo. São irmãos de verdade. Lançou a revelação com a força de uma bomba. O impacto foi devastador. Camila gelou. As pernas fraquejaram e a respiração saiu de seus pulmões como um sopro interrompido. Os rostos da família mudaram. O choque estava estampado em cada expressão. Bruna olhou para Camila com os olhos grandes como pratos. Juliana cobriu a boca com as mãos, incapaz de processar. E Ricardo? Ele estava destruído. Um castelo de cartas desmoronando sob o peso da verdade. Não pode ser! Ele balbuciou, a mente correndo como um furacão. Isso é loucura! Eu sou o filho favorito. Eu sou o filho dela. Isso não muda o que realmente importa. A verdade não tem favoritos. Clara retrucou, com a frieza de um iceberg, desafiando com o olhar. Você trouxe essa dor para dentro da família. Você manteve Camila à margem, mas é só o começo. O clima na sala se tornara grotesco. Cada um ali sentia a tempestade que se aproximava, como se a realidade houvesse se contradito. Camila, agora, fervia dentro. Irmã, o que isso significava? Isso mudaria tudo. A dor e a insegurança que sentia desde a infância agora se misturavam com uma nova e intensa confusão. Ricardo, a essa altura, estava em pânico. Você vai pagar por isso. Não pode dizer isso. Não pode simplesmente destruir minha vida. Camila olhou para ele, um nó afiado na garganta. O que ela deveria sentir? Raiva, indiferença, mas a avó havia acendido uma luz em meio à escuridão. Havia muito mais para a história, segredos enterrados, e agora tudo desmoronava ao redor dela como um globo de vidro quebrado. O choque, a revelação, as emoções conflitantes, tudo isso deixava a sala presa em uma bolha de tensão e incerteza. E quando Camila olhou para Ricardo, o que ela viu não era seu irmão mais velho, mas um estranho. Uma pergunta ficou pairando no ar. Até que ponto a família estava disposta a lutar por seus laços? Ou até que ponto estava disposta a se separar? E a cada minuto que passava, a resposta ficava mais insuportável de se encontrar. O silêncio continuava pesado na sala, como se cada palavra de Camila tivesse adicionado um tijolo à parede invisível que a isolava da família. E quando a avó Clara lançou a bomba sobre eles, a atmosfera ficou elétrica. O Camila, por outro lado, sentia seu coração acelerado. Irmã,
Podia ser, mas também não sabia o que realmente sentia. Enquanto todos processavam a revelação, Clara puxou um pequeno papel do bolso, seus dedos tremendo. Essa carta é a prova. Eu a encontrei no baú de suas coisas, Ricardo. É hora de você saber a verdade. Ela desenrolou o papel com cuidado. Um silêncio sepulcral se instalou, enquanto os olhos da família se fixavam na avó, como se estivessem esperando que ela dissesse algo que pudesse mudar tudo de novo. O ambiente estava tenso, quase palpável. Clara começou a ler, cada palavra ecoando na sala carregada de expectativas. Ricardo, você não é quem pensa que é. As palavras dela simples, mas com um peso imensurável. Sua mãe, sua verdadeira mãe, não é a mulher que você conheceu como mãe. O impacto dessas palavras foi como um tapa na cara de todos. Camila sempre desejou ser vista, mas agora o que ela estava prestes a descobrir poderia mudar não apenas a dinâmica familiar, mas sua própria identidade. Os murmúrios entre os presentes começaram a se intensificar. O que você está dizendo, avó? Murmurações e expressões de incredulidade misturavam-se. Clara ergueu a mão, pedindo silêncio. O olhar de Ricardo estava fixo na avó, uma mistura de medo e fúria. Eu sei que não é fácil, mas a verdade precisa ser revelada, Clara prosseguiu. Você nasceu de uma traição. A mulher que você acreditou ser sua mãe, ela não é a verdadeira. E agora com Camila, você tem uma chance de mudar tudo isso. Camila estava prestes a desmoronar. O que era essa mentira? 13 anos de lembranças agora se tornavam cinzas. E por um instante, ela se perguntou: e se Ricardo tivesse razão? E se ele não estivesse tão errado sobre ser o favorito? O que exatamente isso significava? Ricardo, furioso, interrompeu. Isso é loucura. Minha mãe me amou. Ela me deu tudo. Não pode ser verdade. Sua voz soava mais como um grito de desespero. Mas Clara não se deixou abalar. Você precisa saber. Eu guardava a dor de uma vida inteira. Sua mãe, ela se entregou àquela mentira para proteger você. E Camila, ela sabia. Shhh! Sabia? Camila não conseguia controlar a raiva e a confusão. Como eu poderia saber? Eu sempre estive fora. Sempre! O ambiente se tornava cada vez mais insuportável. Olhares de condenação, expressões de apoio. Tudo se misturava em um cenário caótico. E quando Clara se virou para Camila novamente, algo mais profundo brotou entre os dois. Camila, a verdade que você busca não está apenas em sua relação com Ricardo. Está em como você vai lidar com isso. Você é parte desta história. Logo, um barulho de vidro quebrando ecoou da cozinha, quebrando o clima. Todos se viraram, surpresos. Alguém havia caído? A ansiedade cresceu. Estou bem, gritou Bruna, porém seu tom estava longe de ser convincente. Mas quando todos foram ver o que havia acontecido, encontraram um cenário ainda mais chocante. Uma das taças decoradas do Natal estava estilhaçada, cercada por fragmentos de papel. Camila se aproximou, sem pensar. Tudo era tão intensamente turbulento. Olhando de perto, ela conseguiu entender. Aquelas não eram apenas as sobras do Natal, mas cartas, corações partidos, segredos antigos. Uma carta lida há um tempo. Entre os fares de cacos, uma palavra se destacou, quase como uma sombra. Parabéns estava lá, e embaixo, nomes e datas. O desespero tomou conta de Camila ao perceber que aqueles papéis eram muito mais do que recuerdos triviais.
Algo estava profundamente errado. Algo que ainda permanecia encoberto, como uma história não contada se desenrolando assim, de forma inesperada. O que mais ela e todos na sala estavam prestes a descobrir? Assim, enquanto a tensão pairava como uma nuvem pesada, um pensamento ecoava na mente de Camila. Seus laços de sangue eram um labirinto, e agora estava mais perdida do que nunca. A verdadeira essência da família estava prestes a ser revelada. Mas ficava a dúvida. Até onde essa verdade poderia ir? Enquanto Camila fitava os papéis espalhados pelo chão, uma onda de confusão a atingiu. Aqueles pedaços de papel, a taça quebrada, tudo parecia um pesadelo em que ela estava presa. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Mas o que mais aquilo significava? E se a verdade fosse ainda mais complexa? O ambiente estava fervendo. As pessoas murmuravam. Olhares espantados se cruzavam. O silêncio estava tão carregado que parecia que o ar havia congelado. Camila se abaixou, tentando juntar os pedaços. Bruna e Juliana a cercaram, mas mal podiam acreditar no que havia acontecido. Ricardo estava em pé, a expressão misturada entre fúria. Ele se afastou da avó, balançando a cabeça como se quisesse negar a realidade que se desenrolava diante dele. Isso não pode ser verdade. Eu não sou esse filho. Ele parecia uma criança que perdera seu brinquedo favorito. A avó Clara deu um passo à frente. O olhar dela era intenso, uma declaração de que nada iria impedi-la de falar. Sim, você é, Ricardo. Você é o resultado de uma passagem obscura. E essa verdade nunca foi sua nem de Camila. O ambiente estava prestes a explodir. Camila sentia a pressão crescendo dentro dela, como se cada segundo que passava fosse um peso nas suas costas. Ela se levantou, não somente para buscar respostas, mas também para descobrir quem realmente era naquela confusão toda. E o que significa isso, avó? O que ganhamos com essa revelação? Então um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta se abriu com violência e bateu na parede. Todos se viraram e o que viram deixou a sala em total choque. Pedro, o pai de Ricardo e Camila, entrou, com os olhos arregalados e a respiração entrecortada. Ele não deveria estar ali. Pai! Camila gritou, mas os sentimentos eram mistos, alívio e temor. O que ele faria agora? O homem que sempre sustentou a figura familiar, que parecia ser o pilar mais forte, agora parecia prestes a desmoronar. Eu não posso acreditar que vocês estão discutindo isso aqui, Pedro disse a voz tensa, quase parecendo um rugido de desencanto. Ricardo, você não tem ideia do que está acontecendo. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Aquilo deixou todos em suspense. Clara olhava para Pedro como se fosse o antigo inimigo. Camila e Ricardo esperavam apreensivos. Não, não, não! Você não pode simplesmente aparecer de novo e achar que tudo será esclarecido! Gritou Ricardo, sua frustração se transformando em um grito desesperado. Pedro respirou fundo e suas mãos tremiam levemente. Eu nunca quis que isso viesse à tona, mas precisava. Tanto tempo se passou, e agora a verdade está vindo à tona de uma forma que nunca imaginei. As expressões mudaram, a tensão ficou palpável. O que você sabe, pai? Camila perguntou, não contendo ansiedade. O que ele havia escondido por tanto tempo? O que mais estava por trás daquela revelação? Eu? Pedro hesitou, a voz falhando. E quando finalmente falou, as palavras saíram em um sussurro espantoso. Camila, eu sou seu verdadeiro pai. A sala pareceu girar.
Uma revelação chocante que ressoou como um trovão em suas mentes. Camila se sentiu puxada para fora do seu corpo. A negação. Tudo que sempre acreditou começou a desmoronar. Ricardo, agora com um olhar de ira e confusão, não sabia como reagir. O que tudo isso significava? Como isso é possível? Ricardo gritou. Eu não posso aceitar isso. O desespero nas palavras dele transparecia enquanto as revelações se desenrolavam como um novelo emaranhado. Camila olhou em volta, um turbilhão emocional a assolava. O que isso significava para sua relação com Ricardo? E agora, também com Pedro? Quais eram os laços que os uniam e os separavam? Uma sombra de conflito crescente se instaurava. A salinha decorada de Natal agora parecia um palácio de mentiras. Não é assim que as coisas funcionam. Com um último olhar perdido, ela pensou. A cada segredo que vinha à tona, mais escura a história parecia. E com isso, a perda da liberdade de escolha e a real identidade ameaçavam condená-los a um novo ciclo de mentiras. Enquanto a tensão subia, a única certeza era que aquele Natal ficaria marcado por uma reviravolta que todos nunca esqueceriam. E agora mal podiam prever o que estava por vir. O silêncio na sala era uma bomba relógio prestes a explodir. A revelação de Pedro ecoava como uma onda, arrastando todos para um mar de confusão. Camila sentiu seu estômago revirar. Você é meu pai? As palavras saíram como um sussurro, mas o choque em sua voz ecoou mais alto do que um grito. A expressão de Ricardo, que já estava marcada pela raiva, se transformou em um misto de incredulidade e traição. Então tudo isso foi uma mentira? Você me deixou acreditar que eu era o favorito? A dor e o desespero encheram a sala, como se todos respirassem o mesmo ar denso de um segredo enterrado. A avó Clara, que até então tinha se mostrado poderosa e cheia de autoridade, parecia vacilar agora. Pedro, você precisa explicar. O que quer dizer com isso? A preocupação em sua voz fazia o ambiente se intensificar. Camila lançou um olhar para a avó. O que mais estão escondendo? Vocês têm que entender, Pedro começou, mas sua voz falhou. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Camila, você não é apenas minha filha. Você é parte do que chamamos de um erro que mudou nosso destino. Um erro? A palavra saiu como um golpe. Camila se sentia esmagada. Como você pode dizer isso? Eu sou a sua filha! E as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, misturando-se com a confusão e a raiva que fervilhavam dentro dela. Ricardo estava ofegante, jogando as mãos para o céu, como se estivesse se esforçando para entender o que estava acontecendo. O que você tem a dizer sobre a nossa mãe? Ela sabia de tudo isso? O olhar dele era de acusação, mas também havia uma pitada de medo. Então, uma batida alta interrompeu a tempestade emocional que reinava na sala. Todos viraram-se para a porta. Era a funcionária do hotel onde a família estava hospedada. Desculpem, mas precisamos que vocês saiam imediatamente. A gestão informou que o incêndio foi detectado no andar de cima. O pânico se espalhou como fogo entre as chamas. Incêndio! Camila ficou paralisada. O que isso significava? As palavras de Pedro se misturaram com o desespero da situação. Não, precisamos sair agora! Gritou Bruna, puxando Camila para fora. A sala, antes cheia de segredos e confrontos, virou um campo de caos. Ricardo, em seu frágil estado emocional, hesitou. Eu não posso deixar você aqui. Ele se voltou para Pedro e Clara. O olhar de um irmão tentando salvar a outra metade de sua família. Camila sentiu seu coração disparar.
Vamos! Enquanto todos corriam para a saída, Pedro gritou atrás. Vocês não entendem. O incêndio está ligado à verdade. Eu não posso deixar vocês arriscarem suas vidas. Mas o fogo já estava se espalhando, o cheiro da fumaça invadindo o ar. Correram pelas escadas, mas um grito interrompeu o movimento. Era Juliana. Camila, espera, olha! Ela apontou para um canto escuro. Uma pequena caixa estava debaixo da mesa, quase invisível no tumulto crescente. Aquele era o nosso álbum de família. O tempo parecia parar. Camila hesitou. Uma batalha dentro dela entre o passado doloroso e a urgência de escapar. Não, isso não é hora! A verdade está lá dentro. As fotos. Tudo o que deveria ser revelado. Juliana exclamou, os olhos brilhando com uma determinação inabalável. O impulso de Camila era forte, e somente quando ela se virou para pegar a caixa, o ambiente ao redor dela se precipitou. Uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer, as chamas estourando como se saíssem de um vulcão. Tudo desmoronava. Camila agarrou a caixa e a família continuou sua fuga, mas uma nova realidade começava a tomar forma. O que mais estava escondido? E o que aquele incêndio significava para a verdade que acabara de ser revelada? O caminho à frente estava envolto em chamas e incertezas. A dor do passado agora tinha um novo combustível e o futuro parecia imprevisível. Camila precisava descobrir, antes que tudo se apagasse. E enquanto se afastavam, a pergunta martelava em sua mente. Camila segurou a caixa, ainda em choque. O cheiro de fumaça se tornava mais forte a cada segundo e a urgência batia como um tambor em seu peito. Não havia tempo para hesitar. Vamos! Precisamos sair agora! Bruna gritava, puxando-a pela mão. Mas algo dentro dela gritava para ficar. O que aquele álbum poderia conter? Lembranças, verdades, que pudesse decidir. Uma luz brilhante iluminou o corredor, seguida de um estrondo. O teto da sala anterior desabou. Pedaços de madeira e gesso caindo como chuva de destruição. O calor a alcançou e Camila sentiu um pânico gelado. Rápido! Ela balançou a cabeça, deixando a caixa de lado. O que era mais importante? A vida ou o passado? Enquanto corriam escadas abaixo, a adrenalina disparava e cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos. As chamas se espalhavam, como se dançassem em uma festa macabra. Pedro empurrava todos, tomando a frente. Saia! Saia! Temos que chegar ao ar livre! Ele parecia mais um estranho do que a figura fortalecedora que sempre conhecera. Quando chegaram ao último andar, Pedro parou de repente e todos quase colidiram. Esperem! Sua voz cheia de pânico cortou o ar já estagnado. Eu tenho que fazer uma coisa. Ele começou a olhar ao redor, como se estivesse procurando algo. Que coisa, qual? Ricardo se impacientou, seus olhos arregalados de desespero. Camila teve um mau pressentimento. O que ele poderia estar planejando? O fogo se aproximava. Uma caixa na sala do fundo. Eu preciso dela. É essencial. Ele parecia prestes a entrar em colapso. É sobre vocês. Sobre tudo. Essencial para quê? Gritou Juliana, o medo tingindo sua voz. Precisamos sair! Pedro ignorou a pergunta e começou a correr de volta, em direção ao calor crescente. Camila sentiu um impulso forte de segui-lo. Não posso deixar ele sozinho! Mas Bruna assegurou. Você não pode ir, Camila. É loucura! Bruna dizia, seu rosto pálido.
Mas Camila viu o olhar de desespero no rosto de seu pai e não pôde deixar de ir. Correndo atrás dele, as chamas se tornavam cada vez mais próximas e o calor a abraçava como um abraço traiçoeiro. Pai, espera! Sua voz soava desesperada enquanto ele desaparecia na fumaça. Quando ela entrou novamente na sala, o cenário era de destruição. Os móveis queimavam e o som de vidro estilhaçando ecoava pela sala. Finalmente ela o viu, ajoelhado em frente a uma caixa grande e velha. Sua expressão uma mistura de foco e angústia. Aqui está! Ele ergueu a caixa, mas a fumaça se adensava em torno dele. Camila, ajude-me! Camila correu até ele, mas um estalo alto preencheu o ar e um pedaço do teto desabou perto deles. Vamos, rápido! Disse ela, segurando a caixa com ele. Mas quando começaram a sair, um grito penetrante parou seus passos. Uma voz familiar ressoou. Não, o que vocês estão fazendo? Era Ricardo, de volta com Bruna e Juliana. O olhar dele estava mais horrorizado do que nunca. E para seu choque, Clara apareceu seguindo-os com uma determinação inesperada. Vocês não têm ideia do que acabam de fazer, gritou Clara, com o rosto distorcido em pânico. Camila sentiu um arrepio. O que mais poderia acontecer? Pedro, olhando perdido, colocou a mão na caixa e então, como se tudo estivesse em câmera lenta, algo dentro da caixa pulou para fora, uma fotografia antiga que voou com a brisa quente. Camila pegou antes que pudesse tocar o chão. A foto mostrava um momento congelado no tempo. Uma mulher com o mesmo sorriso de Camila, mas a imagem era desfocada. E ao lado dela, Ricardo, com uma expressão de felicidade. Que absurdo é esse? Ricardo olhou de relance e a expressão dele mudou. Não, isso não pode ser! Camila sentiu a caixa tremer em suas mãos e enquanto os olhos deles colidiam, a verdade que estava escondida começou a se revelar. Com uma força que fez o chão tremer ao redor deles como uma bomba prestes a detonar. O que você não sabe? Pedro começou a dizer, mas a caixa abriu sozinha. Como se tivesse vida. As fotos saíram voando, desdobrando segredos não ditos. A verdade que tanto tememos. Uma onda de fumaça se elevou, obscurecendo a visão. E à medida que ela tentava ver além, uma nova realidade surgiu. Algo estava prestes a mudar radicalmente. A verdade que sustentava suas vidas estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém poderia prever. Camila sentiu que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo, não só entre eles, mas sobre quem realmente eram. Enquanto a fumaça dançava em suas faces e o calor os envolvia, a caixa contava histórias que não deveriam ver a luz do dia. E, ponto, o momento parecia um filme. Tudo se respirava quando as fotos começaram a voar. Camila segurou aquelas imagens como se fossem a última chance de entender sua história. O calor do incêndio se intensificava, mas suas mãos tremiam ao olhar para aquele instante congelado da mulher, que parecia com ela. Mas não era só isso. Era a conexão com Ricardo que agora refletia entre eles. Você tem que entender, isso não pode ser verdade, Ricardo gritou, sua voz ressoando no ar, quase perdido em seu desespero. A nossa mãe, você não pode simplesmente mudar tudo agora. Ele parecia uma tempestade, lutando contra o que estava prestes a se revelar. Isso é só uma fotografia velha, não muda nada. Pedro tentava, mas a convicção em suas palavras não tinha mais força. Camila sentiu o coração disparar. A caixa ainda estava na mão de Pedro e a fumaça já começava a infiltrá-la.
Mas uma pergunta se tornou pulsante em sua mente. E se a verdade mudasse tudo? Enquanto isso, Clara observava tudo. A expressão dela misturava raiva e tristeza. Vocês não compreendem o que realmente está em jogo aqui. Sua voz soou mais como um aviso, como se estivesse tentando manter o perigo afastado. A caixa não é só um pacote de memórias. É um relicário de segredos que todos vocês precisam enfrentar. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo fez o chão tremer mais forte. Um pedaço do teto desabou e o calor se intensificou. Camila olhou apavorada e lá estava o que parecia uma sombra nas chamas, se formando como um espectro. Um grito ressoou nas suas cabeças, cortando a tensão. Camila! Bruna gritou, puxando-a. Precisamos sair agora. Não temos tempo. Mas Camila hesitou. A imagem em sua mão brilhava, quase mágica. Espera! Olha! E quando se virou de novo para a caixa, a fumaça parecia dançar em uma sinfonia de caos. O que mais havia escondido ali? E antes que pudesse alterar o destino, uma mão ferida surgiu da escuridão, agarrando o canto da caixa. Era Juliana, com a expressão horrorizada. Camila, olha! Tem algo de errado com isso. Ela estava em choque, a voz trêmula. Camila se virou e a expressão nos olhos de Juliana era de pura incredulidade. Não havia espaço para enganos neste momento. As chamas estavam se aproximando, mas o que quer que viria a seguir a paralisava. Eu sou... A voz de Pedro se transformou em um sussurro, mas antes que pudesse completar a frase, um novo grito cortou o ar, e o chão tremeu sob seus pés. Um barulho ensurdecedor explodiu, fazendo a caixa voar das mãos de Pedro, abrindo com um impacto que ecoou como uma explosão. Papéis, fotografias, cartas e documentos jorraram no ar, flutuando como pássaros em um redemoinho. E então, como um golpe de luz, as verdades começaram a emergir. Chocante! Camila mal podia acreditar. Um pequeno envelope caiu em seus pés. Com as mãos tremendo, ela se agachou e leu a letra conhecida. Meu amor, se algo acontecer, a verdade deve ficar. Você tem que saber que ela é. A voz se desconectou na linha do tempo. O que? Um aviso! Quem era aquela mulher? A mensagem não parecia se referir a Pedro, mas a alguém mais. E enquanto a fumaça se envolvia ao redor deles, uma nova luz acendeu em Camila. A raiva de Ricardo, o desespero de Pedro e a preocupação de Clara pareciam pequenas comparadas ao poder daquela mensagem. Camila, agora não é hora! Ricardo puxou-a, tentando trazê-la de volta ao presente, mas ela não podia. Temos que saber o que isso significa. O desespero nos olhos dele tomou uma nova forma. Não era só medo, mas um vislumbre de uma verdade que poderia explodir seus mumbos. Então, enquanto o ar se tornava mais quente e a estrutura ao redor começava a desmoronar, Camila se virou para os outros. E se não formos apenas quem pensávamos que éramos? E se tudo aqui, tudo isso não fosse mais do que um quebra-cabeça que nem sabemos montar? Um último estrondo. A sala estremeceu e então tudo se apagou. As chamas dançavam cada vez mais perto, mas naquele momento frenético, uma nova pergunta pairou no ar. Até onde seriam levados pelo que estava prestes a ser revelado? A verdade poderia oferecer uma nova família ou destruir completamente a que já tinham. O momento parecia um filme. Tudo parou quando as fotos começaram a voar pelo ar. Camila segurou aquelas imagens como se fossem a última chance de entender sua história. O calor do incêndio se intensificava,
mas suas mãos tremiam ao olhar para aquele instante congelado da mulher que parecia com ela. Mas não era só isso. Era a conexão com Ricardo que agora refletia entre eles. Você tem que entender! Isso não pode ser verdade! Ricardo gritou, sua voz ressoando no ar, quase perdido em seu desespero. A nossa mãe! Você não pode simplesmente mudar tudo agora! Ele parecia uma tempestade, lutando contra o que estava prestes a se revelar. Isso é só uma fotografia velha, não muda nada! Pedro tentava, mas a convicção em suas palavras não tinha mais força. Camila sentia o coração disparar. A caixa ainda estava na mão de Pedro e a fumaça já começava a infiltrá-la. Mas uma pergunta se tornou pulsante em sua mente. E se a verdade mudasse tudo? Enquanto isso, Clara observava tudo. A expressão dela misturava raiva e tristeza. Vocês não compreendem o que realmente está em jogo aqui. Sua voz soou mais como um aviso, como se estivesse tentando manter o perigo afastado. A caixa não é só um pacote de memórias. É um relicário de segredos que todos vocês precisam enfrentar. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo fez o chão tremer mais forte. Um pedaço do teto desabou perto deles. Camila olhou apavorada. E lá estava, o que parecia uma sombra nas chamas, se formando como um espectro. Um grito ressoou nas suas cabeças, cortando a tensão. Camila! Bruna gritou, puxando-a. Precisamos sair agora! Não temos tempo! Mas Camila hesitou. A imagem em sua mão brilhava, quase mágica. Espera! Olha! E quando se virou de novo para a caixa, a fumaça parecia dançar em uma sinfonia de caos. O que mais havia escondido ali? E antes que pudesse alterar o destino, uma mão ferida surgiu da escuridão, agarrando o canto da caixa. Era Juliana, com a expressão horrorizada. Camila, olha, tem algo de errado com isso. Ela estava em choque, a voz trêmula. Camila se virou, e a expressão nos olhos de Juliana era de pura incredulidade. Não havia espaço para enganos neste momento. As chamas estavam se aproximando, mas o que quer que viria a seguir a paralisava. Eu sou. A voz de Pedro se transformou em um sussurro, mas antes que pudesse completar a frase, um novo grito cortou o ar e o chão tremeu sob seus pés. Um barulho ensurdecedor explodiu, fazendo a caixa voar das mãos de Pedro, abrindo com um impacto que ecoou como uma explosão. Papéis, fotografias, cartas e documentos jorraram no ar, flutuando como pássaros em um redemoinho. E então, como um golpe de luz, as verdades começaram a emergir. Chocante! Camila mal podia acreditar. Um pequeno envelope caiu em seus pés. Com as mãos tremendo, ela se agachou e leu a letra conhecida. Meu amor, se algo acontecer, a verdade deve ficar. Você tem que saber que ela é. A voz se desconectou na linha do tempo. O que era isso? Um aviso? Quem era aquela mulher? A mensagem não parecia se referir a Pedro, mas a alguém mais. E enquanto a fumaça se envolvia ao redor deles, uma nova luz acendeu em Camila. A raiva de Ricardo. O desespero de Pedro e a preocupação de Clara pareciam pequenas comparadas ao poder daquela mensagem. Camila, agora não é hora. Ricardo puxou-a, tentando trazê-la de volta ao presente, mas ela não podia. Temos que saber o que isso significa. O desespero nos olhos dele tomou uma nova forma. Não era só medo,
mais um vislumbre de uma verdade que poderia explodir seus mundos. Então, enquanto o ar se tornava mais quente e a estrutura ao redor começava a desmoronar, a caixa contava histórias que não deveriam ver a luz do dia. E no fundo de sua mente, uma questão ecoava: até onde a verdade os levaria agora? Antes que pudessem fazer qualquer movimento, Ricardo, em um gesto instintivo, se fez um escudo entre as chamas e a caixa. Não, não, não. Não deixe que isso se perca. Pode ser a única chance de sabermos quem realmente somos. Mas nesse momento crítico, uma explosão não esperada irrompeu do interior da sala. Um jato de fogo, laranja e vermelho, os atingiu. Um calor abrasador que os forçou a recuar. A caixa voou para longe e, no ar, uma última foto girou, revelando notavelmente outra face. Uma mulher com o rosto que eles reconheceriam em qualquer lugar. Não era apenas uma desconhecida, mas uma figura familiar que todos se. A mulher na foto era a mãe de ambos, mas não como a conheciam. Era a esposa de Pedro, mas que estava perdida, tragicamente envolvida na história, que agora ficava exposta nas chamas do passado. Não pode ser! Não pode! Ricardo gritou, o desespero se espalhando pelo seu rosto. Camila sentiu a realidade girar à sua volta. Como isso era possível? Você não pode me dizer que ela... E quando a fumaça se dissipou, uma nova revelação se formou. Pedro e Clara se entreolharam, e no olhar deles estava uma mistura de culpa e uma verdade devastadora. A conexão que os três tinham com aquela mulher era qualquer coisa menos simples. Camila estava prestes a descobrir que não eram apenas irmãos ou primos. Era muito mais complicado. Ela não era só sua mãe, Ricardo. A voz de Clara vinha com peso, revelando camadas que nunca haviam sido desveladas. Ela era a todos nós. E o que vocês dois precisam entender é que a história de vocês não está apenas entre vocês, mas também em mim. O desespero no ar se intensificou, e enquanto a realidade se despedaçava ao redor deles, uma nova luta pela verdade se acendia. A caixa, agora em pedaços, revelava não apenas memórias, mas um novo futuro se formando. O que mais estaria escondido? E quem realmente eram agora que a verdade começara a vazar entre as chamas? Aquilo era só o começo, e a pergunta pairava no ar. Até onde a dor da verdade poderia levá-los? O momento parecia um filme. Tudo parou quando as fotos começaram a voar pelo ar. Camila segurou aquelas imagens como se fossem a última chance de entender sua história. O calor do incêndio se intensificava, mas suas mãos tremiam ao olhar para aquele instante congelado da mulher que parecia com ela. Mas não era só isso. Era a conexão com Ricardo que agora refletia entre eles. Você tem que entender, isso não pode ser verdade! Ricardo gritou, sua voz ressoando no ar, quase perdido em seu desespero. A nossa mãe, você não pode simplesmente mudar tudo agora. Ele parecia uma tempestade, lutando contra o que estava prestes a se revelar. Isso é só uma fotografia velha, não muda nada! Pedro tentava, mas a convicção em suas palavras não tinha mais força. Camila sentia o coração disparar. A caixa ainda estava na mão de Pedro e a fumaça já começava a infiltrá-la. Mas uma pergunta se tornou pulsante em sua mente. E se a verdade mudasse tudo? Enquanto isso, Clara observava tudo. A expressão dela misturava raiva e tristeza. Vocês não compreendem o que realmente está em jogo aqui. Sua voz soou mais como um aviso, como se estivesse tentando manter o perigo afastado. A caixa não é só um pacote de memórias. É um relicário de segredos que todos vocês precisam enfrentar. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo
fez o chão tremer mais forte. Um pedaço do teto desabou perto deles. Camila olhou apavorada, e lá estava, o que parecia uma sombra nas chamas, se formando como um espectro. Um grito ressoou nas suas cabeças, cortando a tensão. Camila! Bruna gritou, puxando-a. Precisamos sair agora, não temos tempo. Mas Camila hesitou. A imagem em sua mão brilhava, quase mágica. Espera! Olha! E quando se virou de novo para a caixa, a fumaça parecia dançar em uma sinfonia de caos. O que mais havia escondido ali? E antes que pudesse alterar o destino, uma mão ferida surgiu da escuridão, agarrando o canto da caixa. Era Juliana, com a expressão horrorizada. Camila, olha! Tem algo de errado com isso! Ela estava em choque, a voz trêmula. Camila se virou, e a expressão nos olhos de Juliana era de pura incredulidade. Não havia espaço para enganos neste momento. As chamas estavam se aproximando, mas o que quer que viria a seguir a paralisava. Eu sou... A voz de Pedro se transformou em um sussurro, mas antes que pudesse completar a frase, um novo grito cortou o ar e o chão tremeu sob seus pés. Um barulho ensurdecedor explodiu, fazendo a caixa voar das mãos de Pedro, abrindo com um impacto que ecoou como uma explosão. Papéis, fotografias, cartas e documentos jorraram no ar, flutuando como pássaros em um redemoinho. E então, como um golpe de luz, as verdades começaram a emergir. Chocante! Camila mal podia acreditar. Um pequeno envelope caiu em seus pés. Com as mãos tremendo, ela se agachou e leu a letra conhecida. Meu amor, se algo acontecer, a verdade deve ficar. Você tem que saber que ela é. A voz se desconectou na linha do tempo. O que era isso? Um aviso? Quem era aquela mulher? A mensagem não parecia se referir a Pedro, mas a alguém mais. E enquanto a fumaça se envolvia ao redor deles, uma nova luz acendeu em Camila. A raiva de Ricardo, o desespero de Pedro e a preocupação de Clara pareciam pequenas, comparadas ao poder daquela mensagem. Camila, agora não é hora! Ricardo puxou-a, tentando trazê-la de volta ao presente. Mas ela não podia. Temos que saber o que isso significa! O desespero nos olhos dele tomou uma nova forma. Não era só medo, mas um vislumbre de uma verdade que poderia explodir seus mundos. Então, enquanto o ar se tornava mais quente e a estrutura ao redor começava a desmoronar, a caixa contava histórias que não deveriam ver a luz do dia. E no fundo de sua mente, uma questão ecoava. Até onde a verdade os levaria agora? Pedro, olhando perdido, colocou a mão na caixa. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, um movimento inesperado se deu. A caixa começou a brilhar intensamente, projetando uma luz ofuscante que pareceu peneirar a fumaça na sala. O brilho intensificou-se, e todos se sentem. Uma figura envolta em um manto estranha. Uma mulher com um semblante familiar. Era a mãe de Camila. Mas não só isso. Era também a mulher de Pedro. Com um olhar profundo e intenso, ela sorriu. Mas era um sorriso que misturava amor e tristeza. Não estou aqui para machucar vocês. Estou aqui para contar a verdade. A verdade que vocês nunca quiseram ouvir. O tempo congelou. Camila sentiu que o chão havia desmoronado sob seus pés. Mãe, como é possível? Você está viva? A incredulidade misturava-se ao choque e à esperança surda. Não, minha filha, não estou viva da maneira que você pensa. A voz dela ecoou como um lamento. Eu fui forçada a me esconder, a viver em sombras para proteger vocês.
O que acontece agora não é apenas sobre vocês, mas sobre tudo o que construí sobre mentiras. Mentiras? Ricardo balançou a cabeça, o desespero desenhado em seu rosto. O que você quer dizer? É tudo uma farsa? Você fez isso por causa de nós? Os olhos da mulher brilharam intensamente. Sim, mas há mais. O que o seu pai fez? O que ele está escondendo? A verdade é que ele e Clara nunca deixaram que você soubesse. Ela hesitou como se as palavras a ferissem. Eu não sou a única que sustenta esse segredo. Ricardo, você é parte de algo que ultrapassa o tempo e as gerações. O chão sob eles pareceu tremer mais uma vez. Camila sentiu um frio na espinha. Até onde isso iria? O que mais havia para descobrir? E a cada segundo que passava, a verdade dela e de Ricardo estava prestes a mudar tudo o que conheciam. Não, você não pode nos deixar assim! Pedro gritou, colocando-se entre eles e a mulher. Seus olhos estavam cheios de desespero, e Camila percebeu que ele também estava conectado àquela realidade, de algum jeito. Enquanto a explosão se aproximava, as chamas dançavam em torno deles. A figura da mãe parecia hesitar, como se a realidade a estivesse puxando de volta. Vocês precisam decidir. A verdade vai ser dolorosa, mas a única escolha que tem é se vão aceitá-la ou não. E em um brilho ofuscante, ela desapareceu, deixando um vazio profundo. O incêndio rugia, os ecos das palavras da mãe ainda reverberando nas mentes de todos ali. O que era essa verdade? E a cada momento, a pressão aumentava, tornando tudo insuportável. Camila olhou para Ricardo, para Pedro, para Clara, e no ar pesado, a pergunta parecia ecoar: até onde os laços de amor e dor os levariam? E a verdade, uma vez revelada, seria uma salvação ou apenas o início do fim? E calor das chamas se intensificou, e a sala começou a se transformar em um inferno. Os rostos de Camila, Ricardo, Pedro e Clara se contorceram em desespero. Uma tensão insuportável pairava no ar, e o eco das palavras da mãe de Camila, ainda a verdade que precisavam encarar, estava prestes a agarrá-los. Precisamos ir! Bruna gritou, puxando Camila pelo braço. A fumaça começava a infiltrar-se, deslizando pelo chão, como se quisesse engoli-los. Mas o olhar de Camila estava fixo nas fotografias que flutuavam no ar, ecos de memórias perdidas. Uma última imagem parecia brilhar intensamente. Era agora ou nunca. Não podemos deixar tudo isso para trás, Camila disse, a voz trêmula, mas decidida. A frase era uma mistura de desafio e desespero. Temos que enfrentar isso, mesmo que doa. O olhar de Ricardo encontrou o dela, e algo na expressão dele mudou. Era um entendimento silencioso entre eles. Camila, você está certa. Precisamos saber a verdade, não importa o custo. Ricardo afirmou, respirando fundo. As chamas pareciam escutar, e o ambiente estava pronto para uma eruptiva revelação. Ao seu redor, a sala ruía, as estruturas de madeira se despedaçando. Vamos! Pedro gritou, um apelo que cortava o ar quente. O que precisamos saber pode entrar em nosso caminho, mas a vida é mais importante agora. Ele puxou os filhos em direção à saída. Mas Camila já estava decidida a encarar o que viesse. Parei de viver na sombra de outros. Eu quero saber a verdade. No calor do momento, os quatro se moveram como um só corpo. As chamas se tornavam mais próximas, como se estivessem dançando.
Mas, enquanto avançavam, o chão sob eles tremia e o pânico crescia. Então, Clara gritou: "A caixa! Precisamos da caixa!" A urgência na voz dela fez todos pararem. O que se seguiu foi um turbilhão. As fotografias ganharam vida, voando como pássaros em fuga. "Pegue-a, Camila!" gritou Ricardo. O braço dela se estendeu e, com um movimento rápido, agarrou a caixa. O depósito de segredos estava em suas mãos e, no mesmo instante, algo dentro dela se revelou. Outros documentos, cartas antigas e uma batida de coração que parecia pulsar forte. De repente, a figura da mãe apareceu de novo, suas palavras ecoando. Escolher ver a verdade é o primeiro passo para a liberdade. Com isso, Camila sentiu um calor se espalhar dentro dela. Não de terror, mas de força. "Vamos juntos! Para a saída!" No corredor, crianças, adultos ecoavam murmúrios de assombro. Mas em seus olhares havia esperança. A saída estava tão perto. Um último empurrão e a luz da lua os acolheu. O ar frio foi como um bálsamo, aliviando as queimaduras emocionais que carregavam. Na segurança de fora, todos respiraram profundamente. Olhando para a casa ardendo, Camila e Ricardo se viraram um para o outro, e o que estava em seus olhos não era mais raiva ou medo. Era uma determinação compartilhada. "O que quer que aconteça a partir de agora, fazemos isso juntos", Ricardo disse, a voz firme. Sentados no gramado, observando o fogo devorar o passado. A dor que sentiu se misturava com um frescor de recomeço. "Nós temos uns aos outros", sussurrou Camila. "E não importa a verdade, é isso que realmente importa." E com isso, a família, agora desnudada de segredos, sentiu uma ligação, uma nova chance. O futuro ainda era uma incógnita, mas o que era promissor era que no calor do desastre, novas raízes começavam a se desenvolver. Enquanto as chamas crepitavam e a fumaça subia para o céu, um novo ciclo se iniciava. Camila olhou para as estrelas e se perguntou o que mais havia por vir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem